A gente vai falar sobre como os dados além do e-commerce podem potencializar suas vendas. Eu vou pedir para cada um se apresentar aqui, começando pelo Matheus. Matheus, deve fazer uma pequena descrição sua para todo mundo. Me chamo Matheus Sepúlveda, sou diretor de tecnologia na Novo Mundo. A Novo Mundo, para quem não conhece, é uma rede que já tem 66 anos de mercado. Nós somos varejistas de móveis e eletrodomésticos. A gente está presente na região centro-norte do Brasil, né? Então já temos 150 lojas e faturamento de 1 bi por ano. Então já temos nosso e-commerce desde 2000 e viemos nessa jornada aí de deixar tudo omnicanal, né? Principalmente com várias regiões. A gente atua em 8 estados, mais o Distrito Federal. Então, com várias regiões aí é um grande desafio. Imagina, a gente vai falar bastante sobre isso. Ricardo? Bom, eu sou o Ricardo, eu sou responsável pelo produto Wake Experience, que vocês podem depois ter uma demonstração aqui no nosso stand. A minha formação é computação, eu fundei uma startup chamada Social Miner, que foi adquirida pelo grupo Local Web, e parte dessas tecnologias hoje fazem parte das tecnologias Wake, fora outras novas que a gente está construindo. Então acho que meu papel aqui no painel é contribuir um pouquinho também com essa parte tecnológica, falar um pouco sobre os dados e o desafio que a gente tem de ter clientes que querem ter essa visão única do consumidor, né, e como é que isso pode se desdobrar em experiências e vendas. Bom, vou me apresentar. Eu trabalho junto com o Ricardo, sou responsável pela unidade de Wake Experience. Estou há 1 ano aqui nesse projeto, mas passei por plataforma, mas mais tempo de trabalho. Eu fui 16 anos varejista, então fui mais contratante do que contratado. Então sei um pouco da dor do dia a dia de loja física, de canais, de distribuição. E vamos falar um pouco aqui sobre como a gente pode potencializar as vendas dos canais, principalmente nessa questão da digitalização. E aí vai ser uma troca, assim, a gente vai falar, depois vai ter um tempo para perguntas. Eu queria já indicar para todo mundo anotar ou memorizar aí para a gente poder falar um pouco mais no final. A gente vai ter uns 15 minutos para falar sobre perguntas, vamos tentar ser rápidos se a gente puder aqui na questão de conteúdo. E aí quando a gente fala de usar dados, né, e pensando sobre potencializar a venda do canal e, como o Ricardo comentou, levar em consideração o cliente como único, a gente acaba tendo uma desconexão, né? Os dados de loja física normalmente ficam meio que isolados lá no PDV e uma parte dessa experimentação se perde e o conhecimento sobre o cliente se perde. E a gente ainda tem o desafio de trazer esses dados respeitando uma série de regras da LGPD, privacidade, etc. E aí eu queria começar um pouco sobre esse ponto, assim, Matheus, até pelo que você comentou, né? Vocês estão em regiões com características muito distintas entre si. E aí quais seriam os dados, os tipos de dados que vocês levam em consideração na hora de observar um pouco e analisar o comportamento? Que tipo de canal e que tipo de dado por canal vocês utilizam para levar em consideração essa visão única de cliente? Eu acho que você nunca está 100% preparado ou 100% integrado, né? Então a gente vai um pouquinho a cada dia aumentando aí esses dados e a utilização. Hoje a gente usa bastante a parte da venda mesmo, então aonde que o cliente, qual loja ou com qual vendedor aquele cliente ele finalizou a venda, qual foi o produto que ele comprou, o ticket médio, a categoria, né? E a gente vai pegando isso por região e depois a gente indica outros produtos que ele poderia comprar com base naquilo que os outros clientes já tenham comprado de próxima compra, ou com base também em meio de pagamento e a parte de seguros e serviços, né, que no varejo trabalha super bem. Então a gente entende o que aconteceu na venda daquela pessoa, então os dados básicos, e como é que a gente pode fazer o próximo passo. A gente vai oferecer um serviço, a gente vai oferecer às vezes um serviço de instalação, ou se a gente vai já tentar jogar ele para uma próxima compra. Mas dentro dessa jornada é óbvio que esse cliente acabou de comprar. Então primeiro, não ficar insistindo para ele comprar outra coisa, né? Então quem trabalha com varejo, num ticket médio que a gente tem, nosso ticket médio hoje está em torno de R$800 a R$900, quando você pega a loja física, e-commerce é ainda mais alto. Esse cliente ele tem uma média de compra de 1,4
ao ano, né? Então você sabe que aquele cliente que acabou de comprar, ainda mais por conta do público e o ticket, ele não vai comprar de novo tão cedo. Então como é que você constrói esse relacionamento com base nessas poucas informações que você tem do cliente? A gente tenta sim aumentar essas captações dentro de loja física, mas quem tem loja física e consultor sabe da dificuldade disso, porque o consultor ele trabalha muito bem aquele cliente para poder fechar a venda. E ele, na hora da venda, ele não quer perder tempo, né, entre aspas, colocando informações. Então, que tipo de processo que você cria dentro do próprio PDV para poder capturar aquela informação, que seja uma coisa rápida, que você não torne burocrático o processo de venda, porque senão você também perde conversão, mas que obrigue ele ali no processo a colocar pelo menos o básico. Entendeu? E depois, nessa comunicação com o cliente, como é que você vai capturando esses dados e você estimula esse consultor também a ir colocando esses dados que foram compartilhados pelo cliente. Eu acho que um ponto que é legal, e aí eu pedi para o Ricardo complementar, quando a gente fala de dados, normalmente o primeiro instinto é pegar tudo que puder, né? E normalmente esse é o primeiro erro que você já comete, né? De você querer ir muito além do necessário. E aí eu queria te ouvir, Ricardo, um pouco dessa tua experiência de bastante tempo também captando dados, como lidar com esse primeiro instinto, né, de querer pegar tudo e nem sempre é o mais importante. Boa. Eu achei muito legal que o Matheus citou alguns dados, né, aqui a gente tem uma média de 1.4 compras, a gente sabe o ticket médio no e-commerce e no varejo, na loja física. Eu acho que tem muita loja que não sabe o básico ainda, né? Assim, e às vezes a gente fica com uma ânsia de que a gente não tem o dado, né? Mas o dado do pedido já é um dado, o dado de venda é um dado, o dado de um cadastro é um dado, né? Então às vezes a gente fica com aquela sensação de caramba, mas eu não estou coletando dado, eu nunca contratei, eu não tenho um time de Big Data, eu não tenho estatístico. E na verdade a gente tem um passo antes que é muito importante, né? Que é entender o que você já tem, né? Então sim, todo mundo aqui está coletando algum dado. A diferença é que você pode ter um dado que você não associa com as pessoas. Então, se você não faz esse trabalho de fazer uma venda, depois você vai conseguir identificar essa pessoa por um CPF, por um e-mail, por um telefone, para poder falar com ela novamente, aí a gente está desperdiçando uma oportunidade de criar essa conversa, essa jornada, né, para que essa venda de 1.4 possa ser maior, para que esse ticket possa aumentar, para que você possa fazer recomendações. Então, acho que existe sim esse mito, né, de que a gente não tem o dado. E eu acho que depois, eu não sei se a gente vai falar aqui, mas estou curioso para saber também do Matheus como é que eles trazem esse dado, né, para que time que vai, como é que eles distribuem isso, porque acho que um grande desafio está em buscar o dado, né? Então a gente sabe que a gente vai usar ferramental diferente na loja física, que é diferente do e-commerce, às vezes a gente não tem uma ferramenta como é que a gente está construindo aqui agora para facilitar isso. Esse é um caminho, acho que a grande parte das empresas ainda não tem essa visão unificada, mas eu diria que a parte principal todo mundo já tem. Algum dado você já tem, né? E até a próxima pergunta aqui, né? Falando sobre dados, integração de dados, como é que vocês lidam com um ponto de eu tenho essa informação da loja física que vem através do pedido, eventualmente uma abordagem que de repente não é tão eficiente do consultor dele colocar, enriquecer um pouco mais esses dados. Você consegue captar isso de uma forma muito intensa no site, né? Como vocês já são, eu acho que é bem interessante colocar esse ponto, né? Vocês são bem pioneiros no e-commerce, porque começar em 2000, 5 anos depois da internet comercialmente no Brasil, né? Então eu imagino o quanto vocês já aprenderam com isso. E aí juntar um pouco como o Ricardo comentou, né? Uma coisa é o cliente estar comprando online, outra coisa é o cliente estar comprando no físico e nem sempre você consegue enxergar ele como o mesmo cliente e juntar essa informação. Como é que vocês lidam com essa integração de dados dentro da Novo Mundo para conseguir olhar e levar uma visão melhor de segmentação? Cara, a gente acabou montando uma sopa ali de sistemas hoje, que a gente tenta integrar o melhor possível, mas os dados de cliente a gente concentra no nosso RP, que hoje é um RP próprio, né? Então a gente leva tanto os dados do e-commerce quanto os da loja física para lá. O grande gap que a gente tinha era por conta de e-mail, porque e-mail é a chave principal do e-commerce, mas ela não é, e a gente descobriu que ela nunca vai ser em loja física, né? Então a gente tinha uma grande dificuldade porque a base de e-mail ficava muito suja, né? E por isso a gente não conseguia também fazer uma ativação boa com esse cliente através de e-mail, levando do físico para o digital. A gente acabou então optando por usar o número de telefone de celular, tanto para SMS, principalmente com o WhatsApp. O WhatsApp ajudou muito a gente,
né? E a gente tenta integrar essas duas jornadas do físico e do digital, depois fazendo a comunicação do cliente através do WhatsApp. E aí essa limpeza de base e unificação, a gente vai tratando isso no nosso RP próprio. A gente tem lá uma equipe de CRM e uma equipe de e-commerce, as duas acabam trabalhando nessa base. A equipe de e-commerce faz o CRM também, né, que acaba utilizando até mais, mas a equipe que a gente tem, que eu estou chamando de CRM, é a parte do físico ali, que tenta tratar esses dados e fazer a distribuição para os próprios consultores entrarem em contato com o cliente. Então a gente tem essas duas frentes. Legal. E você pode dividir com a gente como é que é o tamanho, o percentual de identificação de loja nessas compras físicas? Porque quando a gente fala de compra online, a compra necessariamente é identificada, né? Porque o cliente tem que colocar os dados para emitir um cupom fiscal. Na loja também, dependendo do ticket do produto, porque vocês têm muita linha branca também sendo vendida, então o produto que normalmente precisa ter uma entrega da transportadora. Aí forçosamente o cliente acaba colocando até muito mais dados do que colocaria numa compra normal, seria só pegar o produto, pagar e ir embora. O quanto vocês trabalham em loja e fazem esse esforço para a equipe conseguir abordar o cliente e o cliente ver valor e identificar a compra? Na verdade, a gente obrigava todo mundo a identificar a compra com um CPF, né, desde sempre. Na verdade, a gente fez o caminho inverso. Nos últimos 3 anos, quando a gente fez a troca de sistema, que a gente criou um sistema próprio também de PDV, a gente acabou habilitando para ele poder fazer uma compra sem CPF. A gente tem uma particularidade que, como os nossos produtos têm garantia, se ele não coloca ali o CPF na nota fiscal, ele tem um problema depois para acionar essa garantia, né? Então a Novo Mundo ela tinha uma facilidade ali para poder sempre ter esses dados identificados, e a gente achou até que depois liberando para não vamos identificar, tem cara que a gente está perdendo venda porque lá na hora ele não quer se identificar e ele quer fazer uma compra rápida, a gente continua com 99% da venda identificada, mesmo estando habilitado para poder vender sem identificação, e obviamente deixando claro para o cliente que depois a gente não consegue reaver aquela nota dele, se ele perder ou se ele precisar. Mesmo assim, as vendas continuam 100% identificadas. Agora, a dificuldade é, além da identificação de CPF e nome daquele cliente, você tem um telefone válido, um e-mail válido, né? Isso a gente vai gerando uma dificuldade, gerada uma dificuldade por conta do consultor, e a gente tenta contornar isso trazendo benefícios que o cliente vai ter e facilidades que o consultor pós-venda ele vai ter, para poder fazer com que ele coloque esse número real, né? Então, vamos supor assim, para poder acompanhar a venda, né? Então ele recebe ali os pushes, os envios de mensagem de como é que está a venda dele, se já está em separação, está na transportadora até o momento de entrega. Isso como auxilia o cliente a ficar menos ansioso e a abrir menos ticket em loja, então os consultores acabam colocando ali essa informação real. Existe sim problemas com o telefone, mas a gente vai tratando. Quando a gente identifica que, sei lá, o mesmo telefone está em várias compras, a gente tem também alguns relatórios que a gente acompanha para poder entender. É uma loja específica, um consultor específico que está colocando o número dele para poder acelerar a venda, e aí a gente vai trabalhando nisso de maneira pontual. Legal. Complementando esse ponto que você colocou, que eu acho que é interessante, né? Vocês têm uma expectativa ou tinham um pensamento de que estava perdendo venda e mesmo assim se manteve porque tinha um motivo, que é muito comum hoje com promoções, cashback, que é você inverter para o cliente a demanda dele querer ser identificado por algum benefício. Eu queria perguntar para o Ricardo um pouco assim, que estratégias que você viu ao longo do tempo nessa visão de desanonimizar o dado e como é que a gente poderia aplicar nessa demanda que o Matheus falou de conseguir juntar isso tudo. Ele também acabou optando por fazer muita coisa dentro de casa, né? Porque imagino também que lá em 2000, nesse ponto, né, quando você fala sobre começar, o e-mail dele era Hotmail ou Yahoo, então com certeza já mudou. E aí como fazer isso ao longo do tempo, Ricardo? Boa. Eu acho que eu vou falar uma coisa que eu falo há muitos anos, assim, desde de outras empresas, que é, se você não é relevante, vai ser muito difícil você conseguir aquele cadastro, né? Então, se você só tem uma instrução para o seu time de vendas de pegue os dados, acho que isso sempre vai ser complicado e a oportunidade que eles tiverem para colocar qualquer dado, vai ser isso que vai acontecer. Então, assim, eu falo, você senta num café para acessar o Wi-Fi e ele pede um cadastro,
pode até ser chato você fazer o cadastro, mas depois você esquece, porque o benefício era tão claro, que você está acessando o Wi-Fi, você passou lá, tomou café, você nem lembra que aquilo doeu um pouquinho. Ninguém gosta de cadastro, ninguém gosta de pop-up, ninguém gosta de formulário, mas mais do que isso, ninguém gosta de coisas que não são relevantes. Então encontrar relevância eu acho que é muito importante. Né? Vocês têm um cenário que eu acho que é muito legal, né? Precisa do CPF e você consegue justificar, mas eu acho que todas as lojas podem trabalhar também o que você pode dar de benefício. Então, normalmente, benefícios financeiros, cupons, cashback. A gente tem vários estudos que mostram que isso aumenta a taxa de quem está coletando esse dado. Né? A gente vê esse movimento nas lojas físicas. Né? Me passa seu telefone que eu já vou te mandar um cashback para você recuperar depois. Então, acho que quando você tem esses argumentos e fica claro, você não só está coletando dado, mas você também já está antecipando como você vai falar com aquela pessoa. Porque uma coisa é você pedir o CPF e o telefone para compra e depois mandar uma mensagem de marketing para aquela pessoa. Ela fala, opa, eu não passei meu telefone para isso. Então, se você já puder embutir dentro desse contexto da relevância, que você vai falar com ela com benefício, que ela vai receber alguma coisa, você já que tira uma objeção dessa pessoa de quando ela receber e falar, pô, legal, eu me lembro disso. As pessoas não podem se esquecer disso, ela tem que lembrar do momento em que ela fez aquele opt-in, que ela deu aquele dado. E a gente está falando muito do varejo físico, mas o online, gente, é uma grande oportunidade de coleta de dados. A gente tem um tráfego maior, só 2% de quem chega no site vai comprar. O que você faz com os outros 98% que estão passando lá dando aquela olhadinha? E aí tem um monte de outras estratégias, que é você capturar um dado de uma forma rápida antes da pessoa fazer a compra. Porque às vezes você fica esperando a pessoa se cadastrar para comprar, mas isso está dentro dos 2%. Agora os outros 98%, se você criar estratégias, né, de receba um benefício, um cadastro rápido, né, às vezes a pessoa só vai habilitar para receber um push no navegador, ou às vezes ela vai só colocar o telefone, não vai ter aquele cadastro completo. Você vai no mínimo dobrar o número de cadastros, né? A gente vê taxas de clientes assim, pelo menos cadastrando 3% dos visitantes do site, sendo que você vende 2%, ou seja, então você dobra o seu potencial de venda, que é simplesmente alguém que demonstra um certo interesse na sua loja, mas não está pronto para tomar a decisão. Isso é uma oportunidade de gerar esse cadastro. E aí no online, a gente consegue, com esse identificador único, depois cruzar esse dado com a loja física. Então, acho que muito legal o que vocês já vieram fazendo de trazer o CPF, que por mais que você não tenha um dado acionável, né, a pessoa só deu o CPF, eu não consigo falar com ela ainda lá na loja física, sei lá, o vendedor não conseguiu pegar o telefone ou o e-mail, mas isso tudo, o CPF não muda, né? O restante vai mudando. Então, identificar essas chaves que são mais imutáveis é bem legal, porque um dia, se essa pessoa entrou no seu e-commerce, colocou o CPF, para ganhar um cupom, você fez uma campanha com o influenciador e para ele receber um benefício, ele se cadastra e identifica porque o benefício é único por pessoa, pronto, você já tem como conectar aquele dado, né? Aqui no e-commerce tem um volume muito grande de coleta de dados, mas na loja tem um volume muito grande de pedidos, é a combinação perfeita, né? E você consegue fazer esse cruzamento de dados, que inclusive é algo que a gente trabalha muito aqui nas nossas soluções, né? Como é que a gente ajuda o varejista a conseguir identificar que aquela pessoa é a mesma pessoa, independente do celular, do dispositivo, do telefone que mudou, do e-mail que vai mudar, né? E aí, só para fechar, a gente tem muito essa discussão de um usuário ativo ou não. Eu acho que isso bate muito com o e-mail que expirou e tal. E a gente tem uma dinâmica aqui do nosso produto que é assim, mesmo quando a pessoa deu um opt-out, ou seja, ela falou, não quero mais receber o e-mail, não quero mais receber o telefone, a gente continua guardando dados sobre aquele CPF. Porque talvez eu não consiga falar com ela hoje, mas eu consigo ainda entendendo o que ela fez, salvando o que ela fez dentro do site que ela comprou. Porque em algum outro momento, no momento em que ela colocar um outro canal, poxa, agora para ela fez sentido colocar o WhatsApp. No futuro talvez tenha um outro canal que surja aí que a gente nem sabe qual é. Mas eu tenho o identificador e a partir daquele momento eu não passei aquele período todo sem coletar informação sobre ela. A gente sabe o quão rico é isso depois para segmentar e fazer as ações, né? Então acho que, enfim, falei bastante coisa aqui, mas é só para conectar um pouco dessas oportunidades aí de continuar coletando, sabendo que as pessoas de fato vão mudar os canais, né? Assim como você muda de gosto também, o seu comportamento muda, acho que vão surgir outras coisas no caminho. E respeitar o canal que o cliente quer se comunicar é primordial, né? Não adianta você querer também, acaba sendo uma ineficiência do seu lado, você investe em algo que não está sendo relevante. Aí pegando até esse teu ponto, Ricardo, e voltando numa questão que é bem inusitada, né? Vocês acabaram optando por fazer tudo dentro de casa. E aí é até diferente aqui, dependendo da plateia, o que a pessoa tem dentro de casa em termos de tecnologia,
existe uma barreira dela conseguir captar esses dados e até retornar, porque tudo bem que o nosso sistema quer captar os dados, mas a gente também tem que usar esses dados no dia a dia. Então, na prática, alguém que não tem o controle como vocês, na questão do PDV, voltar uma promoção, uma informação que seja útil para todos os canais é um super desafio. Por que vocês tomaram essa decisão de fazer dentro de casa? O que motivou vocês para isso? Não acharam opções? Queria que você contasse um pouco desse ponto, para pelo menos dar uma instigada no público que deve estar sofrendo com as soluções que tem dentro de casa para conseguir integrar os canais. Cara, na verdade o nosso foi por falta de solução no mercado, né? Quando a gente começou a fazer essa integração, a fazer a parte de omnicanalidade, né, e integrar os dois canais, é até engraçado porque na época existia até uma rixa, né, o e-commerce com a loja física odiava o e-commerce e destruía todo cliente que entrava dentro da loja, falava em e-commerce, o vendedor até mudava de postura. Então lá atrás, quando a gente começou a falar de integração, foram assuntos que foram surgindo, né, necessidades que foram acontecendo, e a gente foi no mercado e ninguém ainda estava fazendo isso, né? Então a gente começou de uma maneira muito manual a fazer isso e fomos com o tempo, né? A fila de TI é imensa, mas a gente foi conseguindo construir uma coisa ou outra, e o legal é que hoje em dia você tem uma facilidade a mais, porque todas as ferramentas, elas praticamente estão prontas para conversar, né? Então tem APIs abertas, então você tem essa facilidade que lá atrás a gente não tinha que desenvolver tanto do nosso lado quanto do lado do parceiro, né? Mas eu acho que hoje se torna mais fácil e você tem soluções prontas, né? Você fala assim, é melhor fazer dentro de casa? Não recomendo, não é tão rápido. Você vai ter vai ser um longo caminho, de bastante aprendizado também. Mas dá para você fazer de uma maneira mais rápida com soluções de mercado hoje. E falando sobre esse ponto, quando você fala sobre mais difícil, né? O que você imagina, o que você sente hoje de falta de opções para você conseguir melhorar essa captura ou essa integração dos dados e a análise mesmo, né? Porque eu acho que você comentou que, além do PDV, vocês têm o RP e concentram muito no RP essa visão de olhar o dado unificado. O que vocês sentem hoje para dar o próximo passo? Assim? O que vocês estão imaginando e olhando para frente em termos de dados? Cara, acho que como é que a gente diminui um pouco essa coxa de retalho que a gente acabou fazendo no decorrer dos anos, envolvendo vários sistemas, vários fornecedores, né? Então, como é que a gente consegue ir enxugando isso? Esse é o nosso objetivo atual. Então a gente vem enxugando para poder concentrar mais e deixar mais simples essas ativações, porque assim, se dá um problema hoje, até você encontrar onde que ele está, ou como é que você faz o saneamento, é mais complexo, né? Então como é que a gente torna essa jornada mais simples, dado que você não precisa mais disso, ter isso dentro de casa, você já tem esse ecossistema pronto fora, né? Então é o que faz mais sentido hoje para a gente. Legal. Falando sobre a questão do uso dos dados, Ricardo, aí falando o que você comentou antes, né? A questão do uso dos canais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da liberdade que o cliente deveria ter, ou a pessoa ter, e como aplicar um pouco nesse cenário que o Matheus comentou, dele já ter percebido que era mais fácil trabalhar a chave primária, o celular, e a partir do celular habilitando vários outros canais. Eu queria que você comentasse um pouco como lidar com tanta opção e o que a gente enxerga hoje de efetividade, né? Porque a gente sai de um ambiente onde a gente tinha poucos canais possíveis digitais para se comunicar, e além do WhatsApp, como você mesmo falou, né? Cada vez mais a gente até tem algumas redes sociais indo por um caminho também de se comunicar internamente. É tanto mensagem em canais diferentes, né? Você recebe mensagem no LinkedIn, se você não fica prestando atenção, passa o tempo, você perde uma oportunidade ou um chat com alguém. Queria que você falasse um pouco sobre esse desafio e de como escolher o melhor canal. Bom, acho que o mais importante é criar essa visão única, ter essa chave que consiga entender quem é a pessoa, independente do canal. É óbvio que o canal acaba sendo um dado pessoal, inclusive pela LGPD, né? É legal falar disso, não é só o CPF, o nome.
o e-mail, o telefone, são canais que identificam essas pessoas, então eles são categorizados dentro do que se entende como canal pessoal e acabam sendo uma chave única, embora muita gente vende o chip do celular, o WhatsApp passa pela família, né? A gente sabe que a gente vai ter esses desafios aí. Então acho que minha sugestão seria olhar para o que muda menos e também não ter muito medo assim, do que vai acontecer, né? Porque essas coisas elas vão sendo mutáveis mesmo, né? Acho que a gente tem que estar preparado hoje para atuar no máximo de canais possíveis. E a gente tem um mantra aqui, né? Que é, a gente não quer falar de canal, a gente quer falar de pessoas, né? Tanto é que na nossa solução a gente chama de pessoas mesmo, a gente não chama nem de usuário, é uma pessoa. Então você tem uma pessoa e você tem os canais. Parece uma bobeira falar isso, mas isso é uma coisa que culturalmente, quando você começa a tratar dentro do time, falar, acho que muda muito, né? Porque você entende que a Maria é a Maria, independente do usuário que se cadastrou no e-commerce ou na loja física, do celular, do WhatsApp, do e-mail, do push. Então essas coisas elas vão rotacionando. Tem canais que são mais perenes, né? O e-mail, por exemplo, é um canal que a gente olha e fala assim, nossa, é um canal antigo, ninguém abre e-mail. Gente, todo mundo sabe que e-mail ainda vende muito, quem faz campanha legal de e-mail ainda vende muito. E é um canal perene, que se você fizer um trabalho muito legal com ele, a gente tem pesquisas que mostram assim, 3, 4 anos a pessoa com aquele mesmo e-mail comprando. Quando você olha, por exemplo, para push, é um canal que tem uma alta conversão imediata, mas a pessoa trocou de celular, instalou de novo o aplicativo, tem que dar a permissão de novo, você já perdeu aquilo ali. Então você tem canais que expiram mais rápido, né? Normalmente push, web push, são canais que têm uma taxa de conversão muito boa, mas eles expiram mais rápido. Então acho que ter esse mix é importante. E de novo, né? Se você sabe quem é a pessoa, se você está guardando o dado pela pessoa e não pelo canal, isso permite que se um dia a pessoa que já recusou um canal, mas um dia ela se cadastra de novo, isso acontece. Isso é mais normal do que a gente imagina. Das pessoas falam, pô, não quero mais receber nada, mas em algum momento ela precisa lá na Novo Mundo, quer comprar de novo e ela vai lá e vai se cadastrar de novo. Né? Então acho que eu tentaria assim, fugir da discussão de que olhar para canal e iniciar uma discussão de olhar para pessoas que vão ter canais diversos que vai mudar o tempo todo, né? E os canais também indicam hoje em dia mais do que um canal de comunicação, como o e-mail que as pessoas não respondem. Né? Você manda um e-mail e ninguém responde, então ele não é um canal de conversa. O WhatsApp é completamente diferente. Se você mandar alguma coisa ali, essa pessoa vai querer conversar com você. Né? E você já tem que ter uma outra estrutura preparada. Então talvez você chegue muito mais perto de uma transação por um canal do que por outro. Né? Então assim, a gente está indo de fato para um caminho onde a transação está ficando mais próxima desses novos canais. Né? Não é só um canal de divulgação, estou fazendo a promoção do mês, estou mandando para todo mundo saber. Não, aquele canal ele pode continuar um pouquinho mais, dependendo da interação que você tem, ele já está a um passo de concluir a transação. Então acho que tem que experimentar, acho que dependendo do público também muda, se você tem um público mais jovem, se você tem um público mais tecnológico, se você tem um segmento específico, se você tem um público que precisa experimentar o produto, que é um produto que né, mais sensorial, tudo isso vai mudar. Então acho que a fórmula básica olha para esses dados, olha, se a pessoa não respondeu 10 e-mails, não vai ser mandando 20 que você vai fazer ela abrir. Exato. Na verdade, vai ser mandando 20, você vai fazer ela te marcar como spam e ninguém calcula o custo de perda, né? Ninguém calcula o custo do churn do contato. É muito raro eu ver alguém que faz essa conta, porque você gastou para adquirir aquilo, né? E hoje em dia os e-mails são inteligentes, né? Então às vezes não precisa nem da pessoa marcar. O próprio e-mail já fala, você nunca abre isso aqui, você não vai abrir. Exato. Diminui a prioridade, bota lá embaixo. Exato. E o legal dos canais de conversação é que também eu recebo demais, né? Porque eu acabo me cadastrando em tudo quanto é lugar para ver o que eu vou receber. Espero que você tenha um número à parte aí de telefone, né? Pior que não, porque eu também sou aquele cliente, eu não sou um bom cliente, né? Eu sou aquele cliente que eu vou bloqueando também as empresas, dou muito trabalho. Mas o ponto é esse também. Se você está no WhatsApp e é um canal de conversa, estimule a conversa. E a gente errou isso também no começo, né? Quando a gente começou a usar o WhatsApp, a gente tentava mandar um e-mail para o WhatsApp. Né? Então, assim, não vai funcionar. Você vai frustrar, Você né? vai frustrar, você vai ser cancelado, né? Você perde o chip ali, mas enfim. O ponto é, como é que você estimula a conversa? Como é que você pergunta alguma coisa para o cliente para você se tornar ali relevante, ele salvar seu contato? Né? Então, pegando um exemplo da compra que eu estava falando, a gente tem lá a nossa régua que a gente coloca do WhatsApp. O consultor mandar a mensagem para o cliente perguntando um mês depois, e aí, como é que está o produto? A experiência está legal, está bacana? Se você precisar, eu estou aqui. Né?
aquele cliente, se você não empurrou nada para ele, não é um marketing, e ele vai te respondendo normalmente, falar, tá bacana, ou não tá, né? E aí a gente já dá a possibilidade desse consultor abrir um ticket no saque, por exemplo. Mas se ele iniciou a conversa, por mais que ali não gere nenhuma venda, ele vai falar, tá tudo ok, tá ótimo, tô aqui precisando. Aquele cara, ele vai salvar aquilo dali como um contato da Novo Mundo. Próxima vez que ele for comprar, ele não quer entrar no site, ele não quer entrar no aplicativo. Ele quer mandar uma mensagem para alguém e ter seu problema resolvido. Então ele vai mandar mensagem para aquele vendedor, falando, cara, eu tô precisando de uma geladeira, quanto que tá aí? E aí o próprio cliente, ele vai abrir essa porta, entendeu? Então como é que você estimula mais isso? Que conversas que você pode ter, as deixas que você falou, né? Para poder enviar mensagem para esse cara, para ele poder ter uma interação, para aquele número deixar de ser estranho para ele, né? E aí, em algum momento ele vai vir. Se nesse meio período você tiver alguma coisa relevante para poder consultar ou conversar com ele, converse. Se não, às vezes é melhor nem falar nada. E falando, a pergunta foi instigativa mesmo, porque no painel anterior foi sobre Omnichannel, e até a brincadeira do quantos nomes Omnichannel já tem, né? Até o Palota da Shoulder falou assim, tema de livro repetido não vende, né? Tem que trocar o nome, então agora a gente fala de channelless, né? Então, assim, realmente canal não tem que importar, mas a gente tem que estar presente no máximo possível, porque o cliente vai escolher qual que é melhor para ele. Então, é bem legal essa troca de vocês. Eu acho que, assim, pensando sobre humanizar, que foi um pouco do que a gente estava comentando, isso não é deixar de tirar proveito da tecnologia, mas realmente pensar que tem um ser humano do outro lado e a gente é cliente várias vezes, né? Então, quando você se coloca, eu também me cadastro em um monte de lugar e eu sou também péssimo, porque eu acabo gerando reputação ruim para quem faz também um trabalho ruim, né? Quando a pessoa traz um trabalho legal, eu engajo e vai muito nisso. Se a gente não se estrutura enquanto time para gerar conteúdo relevante, adaptado ao canal de uma forma correta, a gente também está matando o potencial daquele canal da parte da largada, né? Como você comentou, que vocês já erraram. A Natália já me falou aqui que tem que abrir para as perguntas, aí eu vou começar abrindo aqui para o público, para a gente ter tempo, e depois a gente complementa também. Queria saber se alguém quer fazer uma pergunta. Normalmente começa tímido, depois do primeiro, o segundo toma coragem e vai na sequência. Ok, estão me ouvindo? Bom, sou Sandro, sou de Santa Catarina, de uma agência lá, a gente trabalha com implantação de e-commerce, somos parceiros do Wake, enfim, Tray e tal. Minha pergunta vai pro Flávio aí, né? Flávio não, desculpa. Pro Matheus. O nome tá atrás da tua cabeça, daí tá ruim de ler. Pro Matheus, eu acho que assim, vocês trouxeram vários insights importantes quando a gente fala de como tentar trabalhar essa aquisição do contato do cliente, né? E ter isso de forma, eu diria que espontânea, sem ser algo muito forçado, enfim, tentando fazer ele fazer isso. E eu acho que o Matheus, por ser um varejista, e talvez até o próprio Flávio possa ajudar nisso, pela experiência que tem, né? No sentido de qual é o passo inicial? Beleza, eu estou aí, não tenho essa estratégia de trabalhar esses dados de forma ainda coordenada, e se fosse para mim iniciar esse processo, qual seria o passo 1, né? Qual é o primeiro degrau que eu tenho que subir nessa escada? Assim? Eu sei que é desafiante, tem várias coisas, mas certamente tem algo que a gente tem que fazer primeiro. Eu acho que esse é um ponto que vale a gente tentar dar atenção aí. Obrigado. Beleza. Cara, acho que para mim o primeiro passo, o mais básico é assim, entender o que você tem de informação, fazer um saneamento dessas informações. Então o básico assim, de ver se tem cliente duplicado, se tem alguma coisa que está errada ali, né? Então endereço, etc. E com base no que você descobriu ali que você tem, quais são os contatos mais simples e fáceis de você fazer, né? Então, pegando ali o exemplo da Novo Mundo, pegar o cliente que comprou um produto e oferecer um novo produto, ou pegar esse cliente que comprou um produto e oferecer um serviço, né? Ou simplesmente criar algum tipo de régua de relacionamento que faça sentido para aquela pessoa em determinado momento. Sei lá, na Novo Mundo ali, é óbvio que o cara que vai casar, ele vai montar um apartamento ou alugar, então ele vai passar pela Novo Mundo em algum momento, né, para comprar alguma coisa para esse apartamento. Então, dar um parabéns pelo casamento, se você tem esse tipo de dado, né? Eu estou falando assim,
primeiro, comece com sua base, entenda o que você tem lá, faça o saneamento e aí depois entenda com aquilo que dá para fazer. Quer complementar, Ricardo, com algum ponto? Se você deixar, eu vou falar também pra caramba, então eu prefiro dividir. Eu e o Flávio juntos é um problema, cara. Eu só vou comentar assim que uma das perguntas que a gente faz para a maioria dos clientes é: quantas pessoas únicas você tem na sua base? Parece uma pergunta simples, mas eu não estou perguntando quantos e-mails você tem ou quantos telefones você tem. Se eu pudesse começar, eu começaria com essa pergunta, né? Quantas pessoas únicas você tem e como você pode falar com elas? Porque daí, só de você investigar isso, já vai surgir um monte de ideia. Quando você falar, nossa, eu tenho um monte de e-mail, mas quando eu olho para o CPF, eu tenho uma base de 2 milhões de pessoas, mas se todo mundo tem telefone e e-mail, você tem uma base de 1 milhão de pessoas. Você não tem, né, não são contatos. Então, quando você entende isso e você sabe que para 50% da base você consegue falar por um canal ou por outro, naturalmente, nessa sua pesquisa vão começar a surgir ideias, porque você é o especialista no seu negócio. Você vai falar, caramba, eu nem sabia. Quantas vezes a gente chega e fala, nem sabia que eu tinha 50 mil telefones. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu nem sabia que eu tinha uma base de 1 milhão de e-mails. Eu nem sabia que eu podia falar com as pessoas por esse canal. Então, começar essa investigação pode ter certeza que vai ser um pontapé e dali vão surgir várias oportunidades na conversa com o time, na conversa com o time de marketing. Você fala, tá, vamos testar, né? E testar, né? Você vai errar. Né? Então, pega uma parcela menor, não vai mandar a primeira mensagem que você nunca fez na campanha de marketing na vida. Aí pegou uma base de 2 milhões de pessoas e falou, vamos arriscar, vamos mandar tudo. Né? Então, outra dica é, cria um grupo de controle, manda para um percentual menor da base. Vê se a turma gostou, teve abertura, teve e-mail, teve compras, consegue monitorar, tem algum cupom que você consegue ver, deu certo, expande, né? Manda para todo mundo. Então são algumas dicas também para quem quer começar. Bom dia, sou o Lucas do Otto CRM, parceiro aí do Matheus e da Novo Mundo. Eu queria entender com vocês como vocês selecionam o melhor canal para conversar com o cliente, em que momento a gente vai falar com aquele cliente que é novo, que ele vai alugar a casa dele agora, eu vou falar com ele via e-mail, via push, via SMS, via WhatsApp. E como que faz essa distinção entre os clientes de vocês para conseguir acertar, ser o mais assertivo possível no canal de contato? De primeiro contato ou de um cliente já que é VIP ou super VIP da marca? Tá. Vou expor uma falha, tá? Porque a gente não tem esse controle. Tá, então, assim, hoje o que a gente faz a gente manda e-mail, a gente manda WhatsApp, SMS bem pouco, mas basicamente esse cara ele vai receber os dois contatos, de e-mail e de WhatsApp, às vezes até um push, né? E normalmente a gente engaja com esse cliente pelo canal que ele passou a responder, né? Mas assim, o primeiro contato com ele vai receber tudo, entendeu? Até assim, não sei se essa é a resposta certa ou se isso que deveria estar fazendo é o que a gente faz hoje. Não acredito que seja certo também, né? Então acho que é bem o que ele falou ali, que tipos de teste que dá para a gente ir construindo para poder criar uma jornada mais clean, né? Seria mais fácil assim, é mais fácil como por exemplo o cliente ele vem e compra com a gente direto pelo WhatsApp. Se esse cliente ele chegou pelo WhatsApp, não faz sentido eu mandar outras coisas para ele. Beleza, esse cara a gente acerta. Mas aquele cliente que foi na loja física, comprou, ele vai receber um e-mail, ele vai receber um WhatsApp, e quando a gente for enviar SMS, ele recebe também um SMS. Né? Mas obviamente que a gente tenta engajar depois pelo que ele respondeu. Se ele não respondeu nenhum, ele vai pelo aquele que a gente tem a régua mais longa. Né? Então hoje a gente tem uma régua mais longa de e-mail. Então esse cara acaba depois seguindo só no e-mail. Temos opções aí, o Ricardo pode complementar também. Temos opções para ajudar dentro de casa, né? Porque o Novo Mundo é nosso cliente também, e a gente já tem como apoiar um pouco nessa decisão de escolha de canal. Essa é uma pergunta legal, porque como consumidor a gente não quer receber tudo ao mesmo tempo também, não faz muito sentido, né? E como marca, como empresa, você também não quer gastar com todos os canais, porque se você vai falar com 5 canais, você não vai vender 5 vezes, né? De novo, é o conceito da pessoa. Então por isso que é legal a gente parar de olhar para canal. Você vai gastar 5 vezes com 5 disparos por 5 canais, mas se essa pessoa comprar, vai ser uma compra, né? Então, na hora de fazer a conta aí, né? Olha, qual é o meu potencial de venda por disparos? Na conta não tem que considerar isso. Mas eu acho que esse é um ponto, né? Acho que também tem que ter um ponto de vista econômico da empresa de fazer uma otimização. A gente já viu alguns cenários.
O cliente pode criar uma régua que começa com os canais mais baratos e aí ele vai progredindo para um canal mais caro. Por exemplo, se a pessoa abriu o e-mail e comprou, legal, o e-mail custa muito mais barato do que uma mensagem de WhatsApp API oficial que a gente usa, que a gente sabe que precisa ser usado em momentos mais estratégicos. Então, na hora de você construir uma régua, você pode criar essas bifurcações que deixam os canais mais estratégicos, que de repente poderiam ter um custo muito elevado, para uma fase um pouco mais, ou para um resgate, ou para uma fase mais avançada da jornada. A gente tem trabalhado algumas campanhas de WhatsApp com estratégias comportamentais, né? Então não é marketing, né? Tipo abandono de carrinho, pessoas interessadas, porque a gente sabe que esse canal é um canal que tem um custo mais elevado, mas quando você está mais na fase de fundo de funil, ou seja, se a pessoa está mais próximo de uma compra, ele tem um ROI incrível, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também para levar em consideração, né? Eu vou usar um canal que é muito caro para fazer awareness, ou eu vou usar um canal que é mais caro, mais barato para fazer awareness, e aí quem começa aquela jornada, eu espero ele chegar num determinado momento, ter um determinado comportamento, para aí sim eu falar com ele. Essa é uma forma. Agora, a nossa visão que a gente está construindo, né, o papo de inteligência artificial é amanhã, mas vou só adiantar um tópico, acho que a gente está muito próximo dessas escolhas serem feitas pelos algoritmos, né, porque é muito difícil para a gente, quem não é B2B, que tem poucos clientes, você tem 1 milhão, como é que você vai administrar tudo isso? É muito complicado, né? Você não vai conseguir olhar para cada pessoa, mas você precisa entregar uma experiência única, porque o consumidor não quer saber se você tem 10 milhões de pessoas na base. Então a gente vem construindo algoritmos que conseguem fazer esse tipo de decisão. Por exemplo, não é sobre canal, mas a gente tem um algoritmo sobre o melhor horário, né? Então assim, como é que eu pego uma base e que momento eu disparo? Então hoje a gente já tem uma função que você aperta um botão na hora de disparar o e-mail, e o e-mail é distribuído de acordo com o horário que é mais relevante para cada pessoa. E isso é um processo de aprendizado, de inteligência. Então acredito que a próxima fase, possivelmente vocês vão ver saindo, inclusive aqui dentro de casa, algoritmos como esse, que você vai poder configurar algumas coisas sem ter que se preocupar muito, porque o algoritmo vai dizer, olha, para o Matheus tem mais probabilidade de gostar dessa mensagem de WhatsApp, para o Flávio é por e-mail, para o Ricardo é por push. Então acho que a gente está muito próximo de começar a ter esse tipo de sistema aí rodando. Dá para mais uma pergunta só, a gente estourou, mas a Natália vai brigar comigo, mas vai deixar, se alguém mais tiver. Prazer, meu nome é Nelson. Matheus, tudo bem, cara? Deixa eu perguntar uma coisa. A gente sabe que historicamente o faturamento das lojas físicas é muito maior do que do e-commerce, né? E a gente sabe que a loja física engajada nesse projeto de unificar a jornada do cliente, ele tem um papel muito importante, né? Só que isso depende muito de uma cultura de chão de loja, né? Pegar essa cultura de chão de loja e transformar isso em algo que possa monetizar dados, como o Ricardo disse, né? E fazer com que isso chegue. E você tem alguma estratégia hoje no chão de loja para fazer a cultura de saber do quanto que é importante desanonimizar os clientes, como o Nigis falou no começo? Sim. E a gente tem hoje um parceiro, né, a Otto está aí, que a gente dá a possibilidade do nosso consultor ali, ele voltar a conversar com o cliente dele, né? Então, pegando uma coisa que é do varejo tradicional, de quando meu avô entrou no varejo há 60, 70 anos atrás. Eles faziam uma cadernetinha, né, que colocava ali, e cada consultor ou vendedor criava sua régua de relacionamento, né? E tanto que antigamente o consultor ele saía com os contatos dele, ele tinha muito valor, né? Porque você estava não só contratando um vendedor, você estava contratando a lista de contatos que ele tinha, né? Então hoje com a tecnologia você consegue trazer isso para um sistema, né? Então fica muito mais fácil. E quando aí voltando no valor, quando o consultor na ponta, a primeira vez que ele faz aquilo, você retorna o valor para o consultor. Qual que é o valor para o consultor? Ele falar de novo com aquele cliente dele, aquele cliente converter numa nova compra, ele entende que aquilo dele tem valor, né? Mesma coisa para um e-mail, né? Se aquele cliente ele volta, você devolve aquele cliente para aquele mesmo consultor, por mais que você não vai fazer isso 1 para 1, né? Mas numa grande escala vai acabar em algum momento ele enxergando isso, ele vai ver valor e ele vai fazer. A gente usa também uma ferramenta que a gente construiu há algum tempo atrás, que como são 150 lojas, é muita gente, a gente criou uma TV corporativa interna.
né? A gente tem aplicativo, né? O cara precisa acessar portal e tudo mais, mas tudo isso foi pouco utilizado, né? A TV corporativa é legal porque a gente criou um modelo que toda semana, uma vez na semana, antes da loja abrir, todo mundo assiste TV corporativa no mesmo horário na empresa inteira, e a TV corporativa dura 15 minutos. E um quadro dessa TV corporativa que a gente faz é exatamente levar consultores para poder falar para os outros consultores o que está funcionando. E grande parte, além de falar das novas captações, eu fico na porta da loja, faço. Muitos levam esses, obviamente a gente estimula, né? Mas a gente leva a pessoa que sabe que tem essa pauta para poder tratar, mas levar o cara que fez mais pós-venda e conseguiu converter mais, né? Então, olha, ele chega lá e fala, ó, eu cadastrei aqui o cliente e depois eu continuei conversando com ele, porque o sistema me avisa quando falar e que mensagem enviar, e esse cliente converteu. Eu aumentei meu faturamento, minha venda em tanto, né? Então os outros falam assim, opa, peraí, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Então esse estímulo, e principalmente pelos próprios pares, ajuda bastante. Acaba sendo uma linguagem muito mais fácil dele compreender do que algo diretivo, institucional, burocrático, né? Então, e a gente falou um pouco no painel anterior isso também, né? Da gente, enquanto varejista, ou todo mundo que está dentro do mesmo desafio, trocar mais entre si, porque a diferença não está se o produto chega no prazo, se eu uso o dado correto, está na proposta de valor do que você está vendendo. Uhum. Então, tudo que é muito básico, que deveria ser commodity, ainda tem muita gente que não consegue fazer por desconhecimento. Então, essa troca entre a gente, desculpa, é muito parecida com o que você comentou, né? Da gente conversar como iguais e ter essa troca acontecendo de uma forma mais fluida. Bom, estourei todos os tempos, queria agradecer a todo mundo que participou, principalmente ao Matheus e ao Ricardo, e se precisarem a gente está aqui à disposição para conversar. Acho que o Matheus está lá no LinkedIn também, vocês podem abordar, e muito obrigado de novo pela participação. Valeu, obrigado.